Olá pessoal, nós vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial da Universidade Federal de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre Deep Learning, o famoso Deep Learning, né? Nós temos aqui este tutorial, que é um tutorial da melhor conferência de imagens médicas, tá? Que nós temos no mundo, que se chama MICAI, essa conferência aqui. E nessa conferência tem diversos tutoriais, né? Como parte do evento. E em 2017 teve esse tutorial de Deep Learning em análise de imagem. Então a gente vai seguir esses slides aqui, que estão bem completinhos e dá para ter uma noção exata como funciona, né, essa poderosa ferramenta, né, que são as redes neurais profundas. Então a gente vai conversar sobre elas hoje e falar as diferenças que tem em relação às tradicionais redes neurais artificiais. Então vamos começar a falar sobre ela. Então vamos começar. Então é o pessoal lá da Holanda, né, que deu esse tutorial junto com o pessoal da Dinamarca. Então vamos falar sobre Deep Learning. E para falar sobre Deep Learning a gente tem que falar do precursor, né, que são as redes convolucionais. Bom, Deep Learning está sendo utilizado em diferentes áreas, né, do conhecimento. E aqui a gente tem um gráfico, né, buscando Convolutional Neural Network, ou ConvNet, ou Deep Learning. A gente vê aqui um crescimento, né, aqui exponencial de papers publicados na área, né, de 2014 a 2017, contando que em 2017 aqui foi início de 2017, por isso que está abaixo de 16, tá? Mas essa curva aqui é exponencial, até os anos de 2018, meados de 19, essa curva aqui é bem grande, tá? E basicamente nessa grande busca por utilizar Deep Learning é por conta do sucesso que elas têm, né? Essas técnicas têm em diferentes áreas do conhecimento. E elas são aplicadas em diferentes tarefas dentro, né, do domínio de imagens, né? Segmentação, localização, quantificação e de auxílio a diagnósticos, tá? Médico. Então nós temos aqui um cérebro, a gente gostaria de separar as áreas de interesse de um cérebro, né? Então nós temos aqui diferentes cores, cada cor é uma região de interesse, tá? A mesma coisa do coração aqui, né? Então note que eles conseguem, essas técnicas de Deep Learning conseguem resultados extremamente milagrosos, por assim dizer, né? Então nós temos diferentes tipos, né, de Deep Learning, que eles chamam de sabores, né? Nós temos vários sabores aqui, né? E nessa apresentação eles se basearam nas mais utilizadas, que são as convolucionais, tá? Camadas convolucionais. E a gente já vai falar o que são essas camadas convolucionais. Mas dentre as convolucionais e as redes neurais que a gente já viu na aula passada, temos autoencoder, né, que é uma arquitetura específica para reconstrução. Daí tem Deep Learning para Reinforced Learning, que daí é mais para a área de robótica e games. Utilizamos arquiteturas Deep, né, convolucionais para utilizar em redes generativas adversariais, as recorrentes e tem uma outra categoria de redes que são aquelas de atenção, né, visual attention, né, que aumenta aí a informação e a semântica entre as camadas convolucionais. Então o foco dessa apresentação aqui deles, do tutorial, é em Multilayer Perceptrons e Convolutional Neural Networks. Tá, então vamos falar sobre as redes neurais, só relembrando a aula passada. Então as redes neurais, nós temos aqui imagens, né, de fundo de olho, né? Temos aqui
uma imagem de fundo de olho, e aqui estão as veias do nosso olho, né? Então essa é uma base muito famosa, tá, da literatura, a EASY, tá, que tem aí diferentes tipos, né, de imagens, RGBs, né, 2Ds, que são imagens, 20 de treinamento, 20 de testes, e esse daqui é para fazer uma segmentação dessas veinhas aqui, ó, essas veias do olho. Então nós temos uma classificação de pixel, né, que é rotular automaticamente cada um dos pixels das veias aqui, entre classe veia e classe fundo de olho. E assim ficaria uma classificação, tá, desta imagem inicial aqui, como ficaria a classificação desses pixels, né? No final, a classificação de objeto ao fundo vira então uma segmentação, na verdade, que é remover da imagem principal uma área de interesse, ou uma região de interesse. Então, a classificação de pixel, utilizando redes neurais, que a gente viu na aula passada, nós temos aqui a entrada, é um pixel, né? O valor de um pixel normalmente não é o suficiente para determinar uma classe, né? E daí o que a gente utiliza são vizinhanças, né? Chamado também de patches. Patches é uma regiãozinha de interesse aqui, né? Dado que uma imagem é bem maior, o patch tem aí o seu tamanho de 5 por 5, 7 por 7, 10 por 10, 11 por 11 e assim por diante, tá? Então tem diferentes tamanhos de patches que a gente pode utilizar como entrada de uma rede, né? Então temos aqui uma rede neural. Utilizando desse patch aqui, a gente faz o que? A gente vetoriza essa matriz, então que a gente chama também de flatten dessa região, a gente transforma num vetorzinho. Desse vetorzinho entra numa rede neural. Essa rede neural vai falar se é veia ou se é fundo. E daí, entrando aqui, né, na rede neurais, temos os valores da imagem, nós entramos com a ativação desse neurônio, né? Temos os pesos, então lembrando que pesos estão nas ligações entre os neurônios, no caso aqui entrada e saída. E nós temos também uma ativação de saída, né? Uma função de ativação. Essa função de ativação é uma F, uma função matemática F, lembrando que a conta, né, é somatório dos pesos vezes quem? Vezes os nós ou unidades da camada anterior, para criar esse valor aqui, ó, desse neurônio atual, tá? Então, ó, somatório de até n, onde n é a quantidade de neurônios aqui, de WI a I. Então, dá peso vezes o nó. E essa função de ativação, ela pode ser, por exemplo, uma sigmoide, né? Que é f de x igual a 1 sobre 1 mais e menos x, onde x aqui é os valores de quem? Valor desse somatório aqui, ó, desse somatório que vai entrar aqui. E a função de f está aqui. Então, coloca-se esse somatório aqui nesse x. E se a gente tiver um bias, que geralmente nós temos um bias, que a gente chama, a gente só vai fazer o deslocamento dessa curva aqui, tá? Então temos WB mais quem? Somatório de WI a I, coloca esse resultado aqui dentro e nós temos a função de saída aqui, que é o valor deste neurônio. Diferentes funções de ativação, que a gente já viu na aula passada. Sigmoide, tangente hiperbólica, linear, relu, like, relu e elu, cada um com o seu comportamento. E daí nós temos as Multilayer Perceptrons, as MLPs, que são aquelas camadas de alimentação para frente, né, nesse sentido. E temos também a famosa camada oculta. Temos uma camada de entrada, uma camada de saída e algumas camadas, uma ou mais camadas de oculta, que a gente chama. Como funcionam então abordagens de aprendizagem de máquinas tradicionais? E como elas funcionam? Nós temos uma imagem,
nós temos um patch, ou não precisa ter o patch, tá? Não necessariamente tem um patch, pode usar a imagem como um todo. Entra aqui num algoritmo de extração de característica, no caso aqui é um tensor. Esse cara aqui é uma estrutura de extração de veias, né? E daí a gente coloca a saída de um descritor, que a gente chama. A gente coloca esses valores aqui de saída, que é a codificação dessa imagem para um vetor de características, a gente coloca numa rede neural normal. E daí ele vai fazer a propagação, né? Vai passar essas features que a gente chama características dentro de cada um dos nós e cada uma das colunas desse classificador. Ao final a gente tem um resultado, né? No caso aqui, como nós temos apenas duas classes, é fundo ou é veia, então a gente tem aqui 2 neurônios de saída. Em Deep Learning é um pouquinho diferente, tá? Aqui nós precisaríamos, aqui na tradicional, de um algoritmo adicional de extração de características aqui dessa imagem. No Deep Learning a gente utiliza um patch e as contas são diretamente realizadas nos pixels da imagem, tá? Então notem a diferença. Aqui nós temos uma etapa adicional de extração de características, essas características entram aqui na rede. E aqui a gente entra diretamente com as imagens. E é a mesma ideia, pega esse patch aqui, faz os cálculos, calcula-se então todos os valores de ativação dos neurônios aqui e no final nós temos quem? Nós temos a classificação. Mas como funciona essa predição, né? Essa predição é, dado um patch, que é uma regiãozinha pequena de uma imagem de interesse, né? Nós passamos por toda a rede, no final nós temos uma saída, se é fundo, se esse patchzinho pertence ao fundo ou pertence ao olho, à veia do olho. E aqui nós temos a verdade sobre esses dados. A verdade sobre os dados é 1 para veia e 0 para, neste caso aqui deste patch, 1 para veia, 0 para fundo de olho. Então, nós temos aqui o maior valor, ou seja, a maior probabilidade de ser da classe tem que cair aqui, ó, em veia. E é exatamente o que ocorre aqui, né? A probabilidade de ser veia, 0,65, é maior do que a probabilidade de ser fundo, 0,35. Tá? Quando a gente chega, então, ao final, que dá esse resultado, a gente precisa calcular uma loss. Essa loss aqui vai indicar para a gente se a nossa rede está fazendo a coisa da forma correta ou não. Se não tiver, a gente vai ter que fazer então um ajuste destes pesos aqui, dessas ligações, tá? Então vamos falar sobre loss. Loss, então, nós temos diferentes loss na literatura. Temos essa squared error aqui, que é basicamente para utilizar em regressão, que é o que deveria sair em contínuo menos a verdade sobre os dados ao quadrado, tá? E nós temos as categóricas, né? Saídas categóricas, que a gente pode calcular a acurácia, que é a porcentagem de acerto. Então, a porcentagem de acerto dado um vetor de probabilidades, a verdade tem que ser igual ao máximo, né? A saída da rede. Então, a probabilidade máxima da classe de saída da rede tem que ser igual ao valor, o quê? Verdade, né? Daquele patch. E temos uma outra loss function aqui, chamada cross entropy, que o cálculo é a probabilidade real, né, vezes log da probabilidade de saída da rede, PI PJ, somatório disso. E por que somatório? Porque a gente tem, nosso aprendizado é um aprendizado por batch, que a gente chama. Então, um conjunto de imagens ao mesmo tempo. Então, tem um somatório das probabilidades aqui, e um conjunto, e a loss final seria então a média dessas cross entropy.
Temos também uma função chamada softmax. Essa softmax, o que ela faz? Ao passar esse patch por toda a rede, temos uma saída, e essa saída da rede normalmente não tem soma 1. Então aplicamos o softmax, que é uma função de exponencial elevado a i sobre somatório de exponencial a j, e esta função vai fazer com que os valores caiam, o somatório dela, em 1. Então, de 0,30 virou 0,35, 0,9 virou 0,65. Então, valores de probabilidade agora. E o treinamento da rede neural é convolucional. Então, nós temos o patch, passa por toda a rede. Ao final, nós temos os valores de probabilidade dado pelo softmax, um vetor de probabilidade onde o tamanho do nó, a quantidade de nó aqui é a quantidade de classes da minha aplicação. Temos o valor referência, ou seja, a verdade sobre aqueles dados. Faz então o cálculo dessa loss. E depois a gente faz um backpropagation para fazer o quê? Para fazer uma atualização dos pesos caso a gente esteja errando esse resultado. O objetivo dessa loss é que 0,35, 0,65 se transforme em 0 e 1. Esse é o objetivo da loss. Quanto menor o valor de loss, melhor. Porque loss a gente minimiza, né? Se fosse ganho, nós faríamos a maximização do ganho. Para atualizar os pesos, a gente já viu esse algoritmo, tá? Esse algoritmo de atualização de pesos. Geralmente utiliza-se a descida pelo gradiente, e a fórmula seria: o novo peso é igual ao peso antigo menos uma taxa de aprendizagem, veja a derivada de quem? Da loss, em função daquele peso. E uma vez feita a atualização dos pesos, a gente passa mais patchzinhos de outras imagens, da mesma e de outras imagens de outras regiões. Chega ao final, notem que a gente melhorou, né? Passou de 0,65 para 0,85 e faz novamente a conta da loss, agora com 0,85 e 1, e faz o backpropagation novamente enquanto o critério de parada não é o que é atingido. Algoritmos de busca por pesos, ou que a gente chama de otimizadores, né? Temos esse gradiente descendente, né? Ele é muito famoso, muito utilizado. E a gente pode fazer esse gradiente descendente também de forma estocástica e com mini batch, ou seja, com parciais, né? Parciais de é um conjunto pequeno, um subconjunto da base total. Então, calcula-se o gradiente em pequenos números, né, de imagens ou de amostras, e isso caracteriza o nome mini batch. Atualiza os pesos, né, desses gradientes imperfeitos, mas é uma pequena atualização, e muitas atualizações pequenas aí, né, com bom, mas não com gradientes perfeitos, move os pesos para uma direção certa. Então, como que ele funciona? Aqui tem o espaço do problema, e essa descida do gradiente à medida que vai se atualizando os pesos da rede, ele vai se aproximando do objetivo. Aqui o objetivo, no caso, poderia ser o mínimo global, né? Temos aí um conceito de taxa de aprendizagem, também chamado de learning rate, que está diretamente relacionado com esses passos que são dados no espaço do problema. Se vocês notarem aqui a fórmula, nós temos aqui, ó, learning rate, tá? Então é quanto a gente vai dar de passo, se é um passo grande ou um passo pequeno, ou seja, a gente vai mudar bastante ou pouco o peso, né, em cada atualização. E depois nós temos aqui a diferença aqui, ó. Se a gente tiver uma grande passo, né, ou seja, taxa de aprendizagem alta, o que ele faz? Ele
Ele pode pular e passar do objetivo que é estar aqui dentro dessa elipse, né? Então ele estava aqui, de repente ele pulou para cá, depois ele pulou para cá. Quando ele estava pertinho, ele dá um salto para cima, depois ele vai para baixo, daí ele vai para cima e assim ele fica sem encontrar o mínimo global. O momento ele é um pouco mais comportado, então ele vai seguindo aqui, né, uma trajetória de atualizações pequenas e para atingir aqui um melhor resultado. Então SGD baseado em momento é muito bom, tá? Tenho também de oscilação sem momento, então ele fica também pulando e pode não achar o mínimo global. E tem o de oscilação também com o conceito de momento. Tem outras abordagens, né, de modificação dessas taxas de aprendizagem, né, e que você pode ser adaptativo, ou seja, ele pode ser grande no início, depois diminuir no final e assim por diante. Tá? E essa pode ser uma estratégia boa. Alguns adaptativos aqui conhecidos na literatura é o RMS-PROP e o ADA-Delta. Mantém então aí uma média, né, do magnitude por parâmetro, ou ADA-Grad, que é bem similar aí a esses anteriores, mas tem uma diminuição monotônica da taxa de aprendizagem. Então, basicamente é o algoritmo utilizado para diminuir as taxas de aprendizagem à medida que você vai evoluindo nesse espaço do problema, para você achar o melhor resultado. Achando melhores parâmetros, você acha o melhor resultado na classificação ou na tarefa que você desejar, regressão, etc. Existe esse ADAM, que é um momento aí, o momento estabiliza a direção das atualizações. O algoritmo adaptativo RMS-PROB estabiliza a magnitude das atualizações e esse ADA estabiliza ambos, tá? Então aparece um RMS-PROB com momento. E é o melhor aí para fazer, para se utilizar em imagens médicas, por exemplo. Não necessariamente é melhor para qualquer aplicação. Comparando os otimizadores aqui, então dado um patchzinho de uma imagem grandona, passa-se por essa rede convolucional, chega no final, ele faz a retropropagação desse erro, atualiza e faz novamente outra região e outra região e outra região. Aqui uma comparação entre 4 diferentes algoritmos e o melhor algoritmo, lembrando que uma função de loss tem que fazer uma minimização da perda, então ele tem que ser mais baixo possível. Então eles estão bem próximos, o RMS-PROP e o ADAM, estão bem próximos. E são os melhores aqui neste caso. Bom, mas o que são, né, essas famosas operações convolucionais, né? Então vamos falar sobre isso. Então, iniciamos então com a entrada, né, das redes convolucionais, que são os patches. Esses patches podem ser de diferentes tamanhos. Patch, lembrando, é o tamanho da regiãozinha que vai entrar na nossa rede neural. Pode ter de 5 por 5, pode ter 11 por 11 e assim por diante. Tá? E isso daqui é escolhido, o tamanho desse patch é escolhido empiricamente, você roda diferentes tamanhos e você acha o resultado aí, o melhor resultado. O que acontece? Qual é o impacto dos diferentes tamanhos, né, de patches? Está diretamente relacionado com a quantidade de parâmetros que serão utilizados, né? Então, ó, se você tiver um 5x5, ou seja, uma região de 25 pixels, você vai ter essa quantidade aqui de parâmetros na primeira camada, né? Agora, se você utilizar de 11 por 11, você vai ter 121, né, parâmetros nessa região aqui, nessa primeira camada, tá? Então, isso impacta no processamento da rede. E também tem a ver com informação que você consegue extrair ou compactar aqui ao mesmo tempo, né?
É diferente você utilizar 25 por 25 e utilizar 121, né? 11 por 11, né? Aqui você está pegando mais informação na mesma camada, né? Ao mesmo tempo. Tem um problema aqui nas redes neurais que ela não pega essa ideia de espacialidade, tá? Então, uma imagem com o gato nessa posição é diferente de uma imagem nessa posição, né? Apesar dele ter a mesma semântica, né, as duas imagens, eles vão dar possivelmente diferentes resultados. A ideia de convolucional é exatamente tirar esse problema de espacialidade, né? Então, imagens dessa forma aqui, dessas duas formas, deveriam ser interpretadas da mesma forma, do mesmo jeito. E daí tem a ideia de imagens, né, informação de baixo nível e de alto nível, né? O ideal é que nós tivéssemos uma rede que ao longo dela nós teríamos diferentes tipos de características, também chamada de features, né? Em diferentes momentos aqui de quem? Da rede, né? Ou que a gente chama também de camadas, tá? Então, a gente vai ver que as redes, elas começam com extração de features ou de características mais grosseiras e mais comuns, genéricas, entre diferentes classes, e à medida que ela vai se aprofundando, ou seja, vai se caminhando para o fim, né, para a saída, essas camadas vão ficando mais específicas para a aplicação, tá? Então essa ideia de multinível aí é justamente o que a gente está buscando em redes neurais convolucionais. Então essas redes convolucionais, elas convoluem aqui, fazem operações de convolução desses patches entre quem? Entre os patches e os kernels, que a gente chama também de filtros, e vão criando os mapas de features, que é o resultado entre a convolução do patch e da máscara ou filtro. Tá? E assim ela a saída de uma camada é a entrada para outra camada e assim por diante, até chegar no final aqui, para dar a classe, né? Para predizer. Então, o que é uma convolução? Convolução basicamente temos o patch e a gente vai fazer uma operação de uma máscara com cada um dos pontos de quem? Uma máscara ou um filtro com cada um dos pontos ou pixels de um patch, né? Basicamente o peso vezes aquele nível de pixel, né? A intensidade do pixel, somatório disso. Isso vai dar o quê? Então tem um filtro, tem um patch, faz este cara vezes cada um desses caras aqui e tem uma imagem resultante. E a ideia é exatamente essa. Faz a convolução de um filtro com um patch da imagem e vai criando os resultados de cada um dos pixels aqui do mapa de feature, ou que a gente chama de feature map, ou mapa de característica. Esse conceito de stride aqui é muito importante, que é o salto que ocorre aqui nessa varredura da máscara ou do filtro em cima da imagem. Então, se vocês notarem que o stride 1, ele pula uma coluna e vai colocando os resultados aqui nos pixels. Notem que ele vai modificando. Chega ao final da imagem, ele pula o que? Uma linha aqui, uma linha, porque stride 1 pula uma linha, uma coluna e continua fazendo os seus cálculos até chegar onde? Até chegar no final da imagem. Isso aí. Cada filtro em cima dessa imagem aqui, ó, fazendo essa varredura, cria um diferente mapa de features aqui, na próxima camada. E esses aqui serão os valores da próxima camada convolucional. Então, a entrada aqui é uma imagem, pode ser feature, pode ser RGB, que elas são combinadas assim. Nós temos 8 canais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes um filtro de 5 por 5.
tem um filtro 5x5 e vai criar quem? Vai criar os canais de saída. A quantidade de filtros resulta na quantidade de canais de saída, ou que a gente chama de mapas de saída. Então, combinando a convolucional e MLP, nós temos aqui a imagem principal, que é um patch de 23x23. Tiramos aqui a convolução do filtro em cima dessa imagem. Passamos, vamos preenchendo aqui. A saída desses caras aqui passa novamente filtros nesta e cria essa próxima, que cria essa próxima, que cria essa próxima, e assim por diante. Ao final, pegamos todos esses mapas de características, fazemos um vetorzão grande e colocamos dentro de uma MLP, também chamada de Fully Connected, ou densa, camada densa. Essa camada densa vai passar todos esses valores aqui dentro e vai sair ou veia ou fundo. Tem uma função de loss que faz a retropropagação de todo mundo até aqui. Então, kernel 5x5 passando, ou filtros, também famoso. E agora a gente vai falar sobre esses filtros, né? E os mapas de feature, que é a resposta ou o resultado entre a convolução do filtro com quem? Com a imagem. Então, o que ele aprende nesses filtros, né? Cada filtrozinho, ele pega uma diferente propriedade dessa imagem aqui inicial, tá? Então aqui temos diferentes filtros, cada um com as suas propriedades. Notem aqui, esse filtro, depois de fazer uma que é chamada de deconvolução, nós podemos retornar o valor desse pixel aqui, como que o que ele interpretou na imagem. Então a informação capturada na imagem desse filtro aqui foi exatamente esse resultado aqui. Então a primeira mapa aqui de features, que a gente chama, aqui é o resultado dos mapas de primeira. Então é esse resultado aqui desses mapas aqui, são esses resultados. E temos um conceito de campos receptivos. Esse campo receptivo aqui está diretamente relacionado com a região da imagem analisada pela rede quando um pixel é rotulado. Nós normalmente queremos usar como a maior informação possível, né, para rotular um pixel. Então, quanto maior a informação, melhor, né, melhor para se classificar. Então, pode ser uma imagem pequenininha, 11x11, pode ser um campo aqui receptivo de 51x51 ou de 151x151. E as DIPs, né? As DIPs está diretamente relacionado com o campo receptivo aqui grande, né? Grande quantidade de campo receptivo, ou os maiores campos, né? Tem a ver com o tamanho do campo, dimensão. Mais possibilidade para features, né? Para combinar features. Muitas redes podem ser difíceis de treinar e possivelmente eles vão ter overfit, ou seja, um super ajuste. As arquiteturas tradicionais utilizam kernel de 3x3, geralmente 3x3 até 5x5, tá? Um outro conceito, então, ó, campo receptivo diretamente relacionado com o kernel utilizado. Daí nós temos aqui o pooling. Essa ideia de pooling é manter uma informação, dado uma imagem inicial aqui, nós conseguimos manter a informação dessa imagem inicial, mas com uma menor resolução. Então nós temos uma imagem de 4x4, nós passamos aqui um pooling, e no caso aqui um pooling com utilização do conceito max. Ele vai pegar o máximo de valores aqui, dado quem? Dado uma subimagem aqui, ó, um kernelzinho de 2x2. Então a cada 4 imagens nós tiramos o máximo entre elas e mantemos esse valor máximo na próxima, na próxima camada. Então, dado uma imagem ou um mapa de feature, passando pelo max pooling, que a gente chama max pooling, nós temos esse mapa de feature aqui reduzido com a mesma informação. Então,
A ideia aqui é basicamente a substituição ou a inserção de um max pooling aqui, ou a substituição da camada que anteriormente era um conjunto de mapas de feature, ele agora é um conjunto de pooling que diminui essas imagens desse tamanho, desse mapa aqui de feature, de 27 por 27 para 13 por 13, com max pooling de janela de 2 por 2. Antes nós tínhamos o quê? 27 por 27, diminuía de 23 por 23, 19 por 19 e assim por diante. Com max pooling a gente tem resultados similares, economizando quem? Economizando parâmetros, né? Ligações e processamento. Então nós passamos de 8.200 parâmetros para 1.800 parâmetros, que é uma redução bem grande, né? Considerável. E a ideia também de invariância é invariância na translação. Então o pooling fornece uma forma de invariância, né? Que ela mantém a informação, né? E como é uma redução de dimensionalidade das imagens, né, dos mapas de features, nós temos aí então essa redução. Então é muito útil quando tenta responder quais questões, por exemplo, onde está o cão, né? Ou é menos útil quando a gente tenta responder se esse pixel está dentro ou fora da veia, né? Então a informação aí de vizinhança, né, dos pads pode conseguir mapas de features idênticos, né? Então as bordas são pobres. Os patches, então nós podemos fazer uma abordagem de multi-patch ou multi-escala, ou que eles também chamam de multi-scale patches. Tem aqui um patch de 11 por 11, temos um de 51 por 51, ó, note que 51 por 51, um patch desse tamanho tem mais informação, né? Então você está entregando mais informação para a rede analisar, e de 151 por 151, mais informação ainda. O grande problema é que você aumenta a computação também, né? Os cálculos. Bom, aqui é uma arquitetura, tá? Então temos aqui uma convolucional, uma pooling, convolucional, uma pooling, convolucional, uma pooling, e depois nós aumentamos a imagem 8 vezes, criando esse mapa de feature. Podemos pegar a saída desse pooling também, passar uma convolucional e uma pooling e aumentar 16 vezes. Note que como a gente fez uma pooling daqui para cá, se aqui a gente aumentou 8 vezes, aqui a gente diminuiu ainda mais a imagem, essa imagem, então a gente tem que fazer um aumento de 16 vezes. E aqui um aumento de 32 vezes. Depois pega todos esses caras aqui, faz uma convolucional e acha esse resultado aqui. Temos uma outra arquitetura chamada de U-Net, né, que basicamente temos essa imagem aqui de entrada, passamos duas convolucionais, fazemos uma concatenação, passamos a fazer uma concatenação dos mapas de features aqui, passamos convolucionais, depois fazemos um pooling nessa saída, passamos duas convolucionais, fazemos a mesma coisa, e ela é U por causa disso, né? Ela tem uma estrutura em U. Aqui nós temos um AppConv, que é o aumento, né, de tamanho, aqui nesse, e vai passando até sair aqui o resultado final. Conceito de convolucional dilatada, basicamente a ideia as tradicionais não temos pulo algum, então nós temos uma imagem e que nós fazemos é um cálculo em cima dessa imagem e do filtro, fazemos um cálculo e colocamos os resultados aqui, aqui e aqui, por exemplo. Então a ideia aqui é que essa é a informação deste pixel aqui, se concentre aqui, se concentre aqui, se concentre aqui. Quando você passa um kernel, né, de dilatação, o que nós fazemos aqui é passar as informações para aumentar a informação à medida que ele vai expandindo,
subindo, né, ou se aprofundando na rede. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então, a informação desse pixel, na última camada, na quarta camada aqui, ela já está presente em todas as, quase todos os pixels da última camada. E essa convolucional aqui, então nós temos uma convolucional, várias convolucionais, e depois temos o resultado final. Aqui, diferentes tamanhos de kernel ou filtros, e se ocorre ou não a dilatação. Aqui é de 1, então não existe dilatação. Aqui 2, então pula 2, e assim por diante. E aqui é o campo receptivo, que é o tamanho, né, da informação que é dada para a rede poder realizar a convolução. Bom, falamos então alguns conceitos, né, das camadas convolutivas ou convolucionais. Vamos falar sobre a generalização, que tem a ver com o aprendizado dessas redes, né? O que é importante, e estratégias. Então, generalização tem dois estágios, né? Quando usamos as redes neurais, temos um treino, que é dedicado à escolha dos parâmetros, e o teste, que é para saber o quão bom é em dados nunca vistos. O objetivo é ter baixo erro ou baixa taxa de erro ou baixo valor de perda, né, no treinamento e no teste, tá? E a generalização aí, o erro na generalização é basicamente ter um erro, ter uma distância entre treino e teste pequena, né? Muito próxima de zero. Você quer acertar muito no treino para acertar muito no teste. Então, a gente separa aqui em 3 partes: treinamento, conjunto de treinamento, validação e teste, onde o treinamento vai ser utilizado para otimizar os parâmetros. Validação é para verificar como que o método está em relação ao treino, né? Se ele está genérico o suficiente ou não. E o teste é para avaliar a rede, o comportamento dela. Aquela ideia de overfit ou superajuste, né? Pode ocorrer por conta de poucos dados para essas grandes e profundas redes, né? E ter muitos parâmetros, né? Que é o caso das técnicas de aprendizagem profunda. No comportamento aqui, a gente consegue identificar o comportamento de um overfit quando a gente está melhorando no treinamento, que é a curva azul, e a gente começa a piorar em algum momento, a gente começa a piorar a classificação. Esse pioramento aqui, que é a diferença entre o treino e a validação, os resultados aqui da loss, isso daqui indica que a gente está piorando, logo o modelo está o quê? Está super ajustado. A solução pode ser aumentar o volume dos dados, reduzir o número de parâmetros ou utilizar técnicas de regularização. Lembrando que regularização está diretamente relacionada com o overfit, né? O evitar overfit. Então, essa ideia de early stopping, a gente já comentou em aulas passadas, que é basicamente quando você vê que o seu método está melhorando ainda mais no treino e piorando na validação, você para. Então, nessa iteração, você não faz mais treinamento. Então, é aquela parada antecipada. Uma forma aí de melhorar resultado é você misturar diferentes redes, né? Então, você utilizar diferentes ou múltiplas redes, né? Que pode ser a mesma rede com diferentes tamanhos, pode ser diferentes redes com diferentes treinamentos, pode ser a mesma rede, mesmo treinamento, diferentes pontos, né, de corte. Então, você pode fazer diferentes abordagens que a gente chama de ensemble, mas a desvantagem é que ela não é eficiente, né, no tempo de treinamento. Uma outra abordagem para evitar o overfit ou superajuste é o dropout, que a gente já falou na aula passada. Basicamente é remoção ou de nós ou de arestas. Basicamente é essa aqui, ó. Retirou essa unidade, esse neurônio, todos esses pesos aqui são retirados automaticamente. Uma outra forma de evitar overfitting e achar os melhores parâmetros pode ser a utilização desse decaimento dos pesos,
né? E esse decaimento do peso aqui, você pode fazer uma variação dele, né? Grandes pesos conduz a grandes respostas para ruído, né? Pequenos pesos conduz para uma mais simples, mais geral representação. Minimizar aí uma L2, que é uma loss, né? Uma norma L2 de peso na função, é ter um L0, peso anterior, não, um valor da loss anterior, mais um decaimento aqui daquele peso, norma daquele peso. Inicialização dos parâmetros também influencia no resultado da rede. O ideal é que cada parâmetro, cada peso das arestas receba um valor diferente. Uma forma de acelerar também aí o treinamento é realizar aí o que eles chamam aqui de batch normalization, né? Redes que não treinam muito bem com gradientes pobres, né? Valores pequenos e altos de entradas para não linearidade pode causar gradiente zero, que a gente chama também de vanish gradient, né? Que é basicamente, se você tem um gradiente zero, você não consegue mostrar a função de perda, não consegue mostrar qual será a atualização dos pesos na próxima iteração. Então, se você só tem retorno zero, significa que você não sabe para onde você deve ir. Mesmo errando, você não sabe para onde deve ir, se é para cima ou para baixo. Se você deve somar ou se deve subtrair valores desses pesos. Uma forma de evitar essa brincadeira aqui é fazer uma normalização de batch, né? Então você utiliza da média e do desvio dentro do batch, ou seja, de um conjunto de imagens. Você pega a média, pega o desvio e faz a normalização desses pesos. Uma outra forma também de evitar o overfit é realizando o que a gente chama de data augmentation, ou aumento do dado. E como a gente pode fazer isso? A forma tradicional é pegar a imagem e fazer algumas operações geométricas, né? Que é rotação, fazer um espelhamento, fazer um corte, um recorte, fazer umas deformações. E daí, utilizando dessas arquiteturas, né, convolucionais, nós temos 3 formas aí de fazer um treinamento dela. Você pode utilizar redes pré-treinadas e geralmente essas redes pré-treinadas são utilizadas são pré-treinadas em bases gigantescas, por exemplo, a Imaginet, famosíssima. Então você pode treinar numa Imaginet e a rede fica redonda e genérica para fazer classificação em qualquer outra coisa. Então essa rede vai funcionar como um descritor de imagem. Você pode fazer fine tuning, que é basicamente pegar uma rede pré-treinada e treinar num domínio específico, né? Na verdade, o fine tuning, a gente pega ela nunca treinada, uma rede nunca treinada, e a gente treina ela para uma aplicação específica. E a transfer learning pega uma imagem, uma arquitetura treinada num dataset específico e faz o treinamento para outra. Então utiliza dos pesos aprendidos, né, num dataset e aplica em outro dataset. Ideia de redução do número de parâmetros ou pesos. Então as redes podem fazer aí a regularização através de compartilhamento desses pesos. Então como tu faz para utilizar menos parâmetros? Você pode compartilhar esses pesos, né, entre camadas, por exemplo, ou na mesma camada. Bom.
E aqui a gente tem alguns slides sobre um pouco mais práticos, né? E aqui eu não vou entrar muito, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente, né? Que daí é o tutorial do pessoal lá da Dinamarca, né? Então algumas bibliotecas muito famosas aqui, que é o Theano, TensorFlow, Keras, Café e Torch, PyTorch. Eu utilizo, e se vocês quiserem entrar no mundo do Deep Learning, eu aconselho vocês a utilizar esse Torch, tá? É muito legal e bem próximo do Scikit-Learn. Aqui alguns benches, né? Alguns benches aqui significa trabalhos que mostram o desempenho das técnicas para alguns datasets. E a parte prática aqui, né, normalização dos dados, sugestão dos modelos aí para treinar os modelos, e tem algumas coisas aqui, tá? A parte mais prática da coisa, algumas dicas aqui de instalação do Keras, né, como vocês vão instalar. Eu faço exatamente isso, eu crio um ambiente virtual e eu aí faço a instalação do PyTorch, do Python e etc. Algumas coisas do TensorFlow, do Theano. Aqui o otimizador SGD, que é a descida pelo gradiente estocástico. E é isso aí, pessoal. Bom, essa foi uma introdução, né, de convolucionais. Eu vou deixar para vocês aqui algumas informações adicionais e alguns cursos, tá? Eu gosto muito do curso do MIT de Deep Learning e vou colocar para vocês Deep Learning MIT. Eu gosto desse professor Alex. Ele é muito bom, esse rapaz aqui, ele é muito bom e ele faz um curso de mais de 20 aulas sobre Deep Learning. Então, aconselho vocês a assistirem esse MIT Introduction to Deep Learning, tá? Este cara, Alexander Amini, esse cara é muito bom e esse curso é muito novo, ó, fevereiro de 2021. Tá? Eu já assisti todos e achei excelente esse curso. Então eu vou deixar para vocês, tá, esse curso para vocês aprenderem ainda mais sobre Deep Learning. Como eu disse, é uma introdução ao Deep Learning, é para mostrar o funcionamento dele. Possivelmente eu vou pedir um pequeno trabalho para vocês e vou deixar um código, tá, de uma pequena rede convolucional, onde a rede convolucional vai ser muito parecido com uma MLP, igual eu mostrei para vocês aqui, bem parecido, mas que nós substituiremos esta MLP por esta MLP, tá? Que a entrada vai ser aqui convolucional. As camadas serão convolucionais. Facilmente é executado no PyTorch, tá? Então, PyTorch aqui, a gente vai poder ter uma noção, tá? Este cara aqui, como funciona. Então, se vocês forem aqui na nn.conf, vocês vão ver aqui as camadas que vão passar de lineares para as camadas, por exemplo, convolucional 2D, 1D, tá? Que são as camadas utilizadas aí nas camadas convolucionais, redes neurais convolucionais, tá? Então aqui, ó, convolutional layers, são todas essas aqui que a gente pode utilizar. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Em breve colocarei para vocês alguns exemplos e pedirei um exercício. Então, muito obrigado, forte abraço.